é uma imagem que faz bem aos olhos rubro-negros. Jorginho, de vermelho e preto e de sorriso aberto, à vontade. E são só 13 dias de Flamengo. Tô vivendo com muito entusiasmo e curtindo muito, sabe? Desfrutando muito desse momento. Me receberam muito bem, com muitas brincadeiras daqui e dali e que eu gosto bastante. Adaptação rápida e fácil. A estreia deixou isso claro. Jogadores como os que a gente tem, que são de altíssimo nível, não precisa de muito tempo para você se entender em campo, então acaba facilitando. Só no olhar ali, uma palavra ou outra já se entende e acaba fluindo. Fluiu contra o Esperance no passe para o gol do Luiz Araújo. O Jorginho serviu ao Luiz Araújo. Confiança para bater bonito. Amanhã ele reencontra o Chelsea, clube em que viveu a melhor fase da carreira. Foram 4 temporadas e meia vestido de azul. Campeão da Liga dos Campeões, do Mundial de Clubes, com vitória sobre o Palmeiras na final, e da Eurocopa com a seleção da Itália. Todos os títulos em 2021. Ano em que foi eleito o melhor jogador da Europa e o 3º melhor do mundo. Duas equipes que gostam de controlar o adversário, então acredito que a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer no momento que vai acontecer, porque vai acontecer, e estar preparado para o momento que a gente tiver o controle, porque isso também vai acontecer. A longa trajetória de sucesso do Jorginho na Europa faz dele um dos principais nomes do grupo do Flamengo e também dessa Copa do Mundo de Clubes. Mas nenhum jogador com tanto prestígio resiste à presença do maior ídolo do clube. Tava o Zico ali, né? Tava só o Zico ali. Falei, pô, vou tirar uma foto ali com o Zico, né? Tá maluco, a lenda. Aí o filho dele levantou, não, agora eu quero uma foto. Posso tirar eu uma foto contigo? Eu falei, pô, claro. Aí ele falou assim, não, tu sai. Falei, como assim, cara? O Zico, ele falou, tu sai da foto. Falei, não é possível que isso tá acontecendo, mano. A foto foi logo pras redes, tipo o sonho realizado. Então, já pode pensar no próximo? Talvez até com lei do ex. Vamos acreditar, né? Vamos sonhar. Bem confiante, bem otimista. E essa declaração do Bruno Henrique de que a equipe de hoje é melhor que a de 2019 do Dracena é forte. Não, mas a gente vê pelo elenco, né, Renata? Olha, chegando o Jorginho, né, Luiz Araújo jogando muito bem, né, a permanência de jogadores como o próprio Bruno Henrique, Arrascaeta. Então, se você pegar peças por peças, com certeza a de hoje o Flamengo é muito melhor do que 2019. E a gente está vendo também o que está acontecendo dentro do campo. O que o Felipe Luiz está fazendo com o Flamengo é coisa de a gente ficar atento, sim, respeitar ao máximo, porque os jogadores, você vê jogadores de nome ficando no banco e ninguém falando nada. Para você ver que ali tem comando, você vê que o Felipe Luiz tem os jogadores nas mãos e sabe o que tem que fazer. Ele tirou o Wesley, que é de seleção brasileira, e colocou o Varela. E não falou nada. E tá jogando muito bem. Então, De um zagueiro, um defensor do que um ala, então. entendeu? Então são coisas que, tipo assim, pra você ver como que o Felipe Luiz tem o time nas mãos. E ele falou que por causa do adversário ele fez isso. É um cara que tá muito bem preparado e é começo de carreira. Imagina ainda o que o Felipe Luiz vai trazer de títulos, de resultados positivos. Everton Guimarães, o Flamengo desperta em você também esse otimismo, porque é um time que ontem, pelo menos, jogou muito organizado, taticamente, fez o resultado sem muitos. Ok, uma outra chance do time adversário, mas não sofreu tanto assim. Renata, mas aí a gente tem que avaliar, é o que eu falei agora durante o intervalo, a gente tem que avaliar o adversário. E hoje a gente não consegue ainda avaliar os adversários. Né? Porque o que me assusta, o Bayern meter 10-0 num time semi-profissional, não me assusta, dentro dos padrões. Me assustou o PSG meter uma goleada no Atlético de Madrid, sim, mostra que o PSG está muito acima. Mas aí quando a gente, foi o que eu falei, quando a gente viu um Palmeiras com o Porto, Boca com o Benfica, a gente viu que tá meio que equiparado. Só que o adversário do Flamengo, acho que não é referência. É um super elenco, talvez o elenco mais caro, talvez não, seguramente o elenco mais caro, seguramente o time que tem o maior orçamento do futebol sul-americano.
Então, assim, em tese, a gente pode entender que o Flamengo possa avançar. Mas quando eu olho para o Flamengo e olho para o Palmeiras, e aí trabalho, um time mais linear, eu acho que o Palmeiras tem mais chance que o Flamengo. Eu não acho que o Flamengo vá muito longe nesse Mundial, não, Renato. Everton, aqui a gente está analisando bem de perto o Flamengo. Ulisses é um time bem estruturado, montado. Jorginho parecia que jogava na equipe há muito tempo, não sentiu nada o peso da estreia. Eu falei aqui outro dia de que o Flamengo e o Palmeiras tinham elencos maravilhosos, né? O Palmeiras tem 2 jogadores para cada posição, de qualidade, jogadores bons. O Flamengo tem 3. Entendeu? O elenco do Flamengo é muito melhor do que o do Palmeiras, não dá para você comparar. Em termos de elenco, e o Felipe conseguiu dominar um jogo que o Flamengo perdeu, ele entrou no vestiário irritado, criou uma situação ruim entre os jogadores e ele conseguiu dar a volta por cima e recuperar a confiança dos atletas. Por isso que ninguém abre a boca. Então estão fazendo o que é melhor para o Flamengo. O Felipe é um cara que chega, como você disse, ele vai ser um dos grandes técnicos e daqui a um certo tempo vai estar comandando a seleção brasileira. Já mostra isso, a capacidade, a competência, e o Flamengo muito forte, Renata. Vai dar trabalho para qualquer time europeu. E ainda acho, Marco Aurélio Cunha, que o Pedro pode ser melhor aproveitado. É um cara que está voltando de lesão, a gente sabe que ele não está 100%, mas precisa ser mais acionado, até perdeu gols ontem. Mas acho que ele pode aparecer ainda mais e quando isso acontecer, o Flamengo pode fazer placares mais elásticos. Tudo é ritmo, Renata. O Pedro vai chegar o momento dele. Veja o Luiz Araújo, que futebol tá jogando, né? Começou conosco lá no São Paulo. E eu quero falar do Felipe Luiz. Felipe Luiz é um menino, entre aspas, para mim, porque começou no Figueirense, lá na base, fui eu que o levei para lá. É verdade, pouca gente sabe disso. Eu levei ele pro Que acerto, hein? Jataguá do Sul, com 15 anos ele foi pro Figueirense, de lá fez a carreira brilhante. E ele é muito atento às questões táticas, aos princípios, à forma do jogador. E ele não é bonzinho, porque todo mundo acha que o ex-jogador chega, tem que ser bonzinho, ficar ali mantendo o elenco que até ontem ele jogou junto. Nada disso. Ele é um líder exigente, sabe contornar problemas, mas antes de tudo ele conhece futebol. E o ídolo dele como mentor é o Simeone, que ele sempre falou a gana do Simeone. O Flamengo está em reta final de preparação para encarar o Chelsea da Inglaterra nesta sexta-feira na Filadélfia. Como venceu o primeiro duelo diante do Esperance da Tunísia e tem menos cartões amarelos do que o adversário de amanhã, o time brasileiro lidera o seu grupo na Copa do Mundo de Clubes. Além de ser um jogo importante para a sequência do rubro-negro na competição, a partida também marca o reencontro do meio-campista Jorginho com os Blues. O ítalo brasileiro vestiu a camisa azul por 5 temporadas, até se transferir para o Arsenal.